A indústria automotiva ela vem fazendo um grande esforço para tentar antecipar as metas de descarbonização. O projeto Mover ele tem esse objetivo, que é fazer a reciclagem química dos bancos dos automóveis. Mas esse projeto ainda demora um certo tempo. Tá, já começou, muito importante isso, mas a gente já pode começar a descarbonizar agora, utilizando os tais polióis de fonte renovável. O frescobol nos ensina, ou todos ganham, ou ninguém ganha. Eu queria chamar Maísa Pabes e Leonardo Gomes da Forvia. Maísa da Volkswagen. Bom, muito bem. No primeiro painel, a gente sonhou e imaginou morar bem com mais sustentabilidade. No segundo, a gente pensou e sonhou um futuro para dormir com mais, descansar com mais sustentabilidade. Agora vamos falar de mobilidade, que é um setor que está intrinsecamente ligado à vida nas cidades, e a gente tem hoje mais de 93% das pessoas vivendo nas cidades. E esse percentual deve aumentar nos próximos anos. Acho que o setor automotivo ele passa por um momento interessante de transformação, principalmente por conta de políticas como a do programa Mover. Para quem não conhece, é um programa que estabelece metas muito rígidas de descarbonização, reciclabilidade e inovação no setor. Então, é importante entender que é um setor que está pressionado também por um programa que, de um certo modo, estimula as mudanças mais rápidas. Essa agenda explica, em grande medida, os compromissos de net zero, das empresas, porque as empresas, entendendo o seu impacto, assumiram as propostas de net zero. Sempre é bom dizer que, quando a gente fala em net zero, que é neutralizar carbono, na verdade, o que as empresas estão fazendo é apenas reproduzir no âmbito privado compromissos que os países têm de fazer isso até 2030, 2035, 2040. Então, é uma discussão hoje que importa muito para a humanidade. É nesse contexto que eu acho que nasce a parceria de Purcon, Volkswagen e Senai. E acho que ela tende a atacar um dos pontos críticos da descarbonização, que é a espuma de poliuretano dos bancos automotivos. A primeira vez que eu ouvi esse projeto, eu pensei, puxa, mas só banco? Não, banco é importante, é uma parte significativa do automóvel. A gente nem sempre olha para isso. A parceria já vem acontecendo há algum tempo, O Senai identificou na Purcon um parceiro tecnológico interessante para esse desafio, de não só entregar um poliol renovável, mas uma rota completa de reciclagem química do banco automotivo. Há muita coisa a se fazer ainda, mas a minha primeira pergunta é para a Maísa. Maísa, quando concluído esse projeto, e tem um tempo, tem etapas, evidentemente pela complexidade que tem, esse projeto permitirá transformar espumas usadas de veículos num novo poliol circular de alto desempenho, fechando o ciclo, como o Pepe contou no painel anterior, da matéria-prima dentro da indústria automotiva. Isso significa que um banco descartado, essa é uma informação interessante, um banco descartado pode voltar para o mercado como matéria-prima para novos componentes em pouco tempo. As latinhas de alumínio que vocês consomem na Coca-Cola, na cerveja, elas, hoje, todo mundo sabe disso, o Brasil recicla 100%. Todas essas latas são recicladas. Elas, quando são coletadas, entre o tempo de coletar na cooperativa e transformar numa nova lata, 35 dias. Então, acho que é a eficiência que tem explicado, inclusive, os melhores números desse setor. Menos impacto, mais vantagens econômicas.
Maísa, qual o peso de uma solução como essa? O que ela pode ter como peso num programa de net zero da Volkswagen? Qual o cálculo que vocês fizeram aí, percentualmente, ou qual o peso que pode ter? Oi, boa tarde, pessoal. Então, muito importante para a descarbonização. Então, como você falou, assim, só trazendo um contexto, a gente tem ouvido falar já nos últimos anos vários programas do governo, né? Começou com o Inovar Alto, depois virou Rota 2030, e aí agora o Mover. E uma das novidades realmente do Mover é justamente trazer a pegada de carbono como uma obrigatoriedade das montadoras entregarem. Então, a gente tem um compromisso com o governo de que a gente vai entregar a pegada de carbono de todos os veículos produzidos e vendidos no Brasil, considerando do berço ao túmulo. Então, o que isso significa? Até pouco tempo atrás, a gente olhava sempre para aquele CO2 que estava só no escapamento do carro na hora que a gente estava rodando com o veículo. E esse berço ao túmulo faz com que a gente olhe para toda a nossa cadeia. Que a gente traga essas soluções que antes a gente pensava muito para o uso do veículo, mas que a gente traga também para as outras fases. E aí que vem essa importância. Porque a hora que eu passo a olhar para a minha cadeia anterior, eu vou ter uma infinidade muito grande de materiais. E aí cada um deles tem certos requisitos técnicos, certas propriedades, processo produtivo, e da mesma forma vão ter processos no final da vida. E aí a gente precisa passar a olhar para cada um deles, justamente qual a melhor solução para cada um deles, o que eu faço com isso. E apesar do banco ele não ser um dos componentes que em termos de massa, são mais significativos no carro, porque para a gente o que mais pesa de longe é o aço. A gente busca justamente não se restringir a uma solução. Primeiro, não a uma solução única e também a não se focar apenas naquilo que vai trazer uma maior redução da pegada ou que vai trazer uma redução do impacto, mas aquilo que vai agregar seja o quanto for para a gente como construção do nosso veículo. Então, assim, hoje a gente tem feito justamente essa discussão desse cálculo. Porque o que acontece? O governo definiu que a gente tem que entregar a pegada de carbono, mas a gente não tem ainda hoje definido como que ela vai ser calculada. Então, o cálculo do quanto esse poliol vai afetar na gente, a gente ainda não tem. E essa discussão está acontecendo justamente agora, assim, agora literalmente. Uma das meninas que trabalha comigo, a Luísa, ela coordena um dos grupos da AEA, junto com as outras montadoras, para fazer essa discussão junto com o governo de como que vai fazer esse cálculo. E aí é aí que está a grande complexidade, assim, e é isso que também nos aproxima da cadeia como um todo, né, de fornecedores, dos fornecedores de matéria-prima, e de pensar essas soluções no fim de vida dos veículos, de como que a gente calcula e qual o ganho que a gente vai ter com cada material. Agora, assim, para a gente é muito claro que, independente de a gente hoje não ter esse número definido, duas soluções vão ser completamente necessárias para a nossa descarbonização. Uma delas é a reciclagem de materiais, assim, de longe a gente precisa disso, e a segunda é a gente mudar a nossa base dos materiais hoje de petróleo para uma base bio. E outro ponto muito importante que eu acho que a gente precisa destacar é que isso é uma solução brasileira. Assim, é uma solução que o Brasil tem potencial para adotar, porque a gente tem o etanol, a gente tem outras produções, e que a gente tem também condição, junto com o Senai, e por isso a Volkswagen tem feito tantas parcerias com o Senai, a gente tem potencial de desenvolver pesquisa científica de alto nível no Brasil e chegar nessas soluções. Então, é realmente nisso que a gente acredita, assim, que a descarbonização ela vai acontecer
a duras penas, com certeza. Não é um caminho fácil, é um caminho de múltiplas soluções e que uma delas vai passar, sim, por todo esse desenvolvimento que a gente está fazendo aqui junto com a Purcon. Muito bom. Agora, durante a COP, teve alguns painéis dentro de um movimento criado pelos brasileiros chamado SBCOP, inclusive presidido pelo Ricardo Mussa, que era o CEO da Raizen. É um movimento brasileiro que é global, reúne setores do mundo todo. E lá teve discussões importantes sobre o que está acontecendo por consequência do programa Mover, e alguns cases foram citados já como cases importantes para o mundo inteiro olhar. Então, a vantagem disso é que é um movimento global, os setores todos estão ali e estão olhando para a experiência das empresas. Isso também está no contexto da pergunta que eu queria fazer ao Leonardo, porque você mencionou bem, nós temos potencial para soluções locais, né? A gente olha, tem competência, inteligência, tecnologia, biomassa, né? Respeito global, né? Uma série de coisas a gente tem com fatores importantes. Leonardo, você acha que uma inovação local como essa, que a Purcon desenvolveu, pode tornar, por exemplo, a cadeia automotiva brasileira um benchmarking global em materiais sustentáveis? Boa pergunta. Bom, primeiro agradecer a Purcon, né, o convite aí para o evento. Se puder fazer uma pequena introdução para poder responder a sua pergunta, que todo mundo conhece a Volkswagen, mas acho que ninguém conhece a Forvia, né? É uma autopeça, tá? É uma das 7 maiores do mundo, tá? A gente fornece cada 2 carros no mundo tem peças da Forvia, né? Então provavelmente aqui todo mundo nos seus carros tem peças da Forvia. Na Volkswagen a gente fornece banco, painel de instrumento, console, escapamento, um monte de coisa aí. Tá? Então é uma empresa bastante significativa. Ela é uma empresa de origem inicialmente francesa, mas ela é global agora, né? E ela, como uma empresa francesa, e os franceses têm muito disso, quando eles pegam uma coisa, eles vão a fundo, né? E eles foram a primeira empresa da França a se comprometer e ter os seus compromissos com carbono zero certificados pelo SBTI, que é o Science Based Targets. Então, foi a primeira empresa da França cujos objetivos de net zero foram aprovados por né, foram acreditados. E a primeira empresa do setor automotivo também. Tá? Então, essa questão da sustentabilidade está no propósito da Forvia. Tá? Inclusive, o propósito da Forvia, Ricardo, talvez você não tenha visto, mas é criar soluções sustentáveis that matter to people, que importam para as pessoas. Eu vi uma certa similaridade com alguma coisa aí, né? O Banco do Brasil acabou de lançar uma campanha também. É que ninguém é dono da palavra importar-se, né? Então, exatamente. Estamos todos no mesmo barco. Exatamente. Então, como a gente tem um pouco de pioneirismo nisso aí, lá fora, como um grupo, né? Então, a gente tem, por exemplo, para 2025, já tinha um objetivo de redução de carbono para o escopo 1 e 2 de 80% em relação a 2019. A gente já atingiu aqui no Brasil, tá? E agora, com relação ao escopo 3, que é o que pega na parte de produto, daqui para frente, que é o que dá bem mais trabalho, né? É o que a gente está trabalhando agora. O objetivo do Grupo Forvia é até 2040, atingir o net zero, tá? Em 2045, tá? E até 2030 diminuir em 45%. Então, é extremamente agressivo. Bastante agressivo, tá? Só que a empresa se estruturou para isso, inclusive colocou no propósito da empresa. Então, existe uma série de iniciativas a nível global, né? Uma delas foi a aquisição de várias startups e acelerar startups. Então, a gente comprou diversas empresas que desenvolvem materiais, tá? E existe uma dessas empresas, a gente formou uma empresa chamada Materiact, tá? Que é especializada em materiais sustentáveis. A sede dela é em Lyon, na França. Tá? A gente tem bastante produto já desenvolvido e aplicado lá. Hoje, nosso foco lá nessa divisão de Materiact, a gente não concorre com a Purcon. Tá? A gente está mais focado em termoplásticos. Tá?
E a gente tem mais de 4 milhões de carros na Europa já produzidos com materiais dessa categoria sustentáveis, tá? Seja com fibra natural, seja reciclado, seja compounds. Então, o grupo é muito ousado nesse aspecto, tá? E aí, tentando responder a sua pergunta, está faltando nesse brilhantismo que a gente tem alguma coisa que venha do Brasil, né? Então, quando surgiu essa oportunidade de trabalhar nesse projeto com a Purcon, a gente viu uma oportunidade de contribuir também porque a empresa já é reconhecida trazendo do Brasil alguma coisa que a gente depois possa replicar mundo afora. Na parte até de poliol, de biopoliol, né, o Brasil já é, de certa maneira, uma referência. Né? Já tem, até a própria Faurecia mundialmente já comprou do Brasil esse tipo de biopoliol. O Brasil foi e é um dos principais fornecedores globais. Tá? Quando você diz referência, a gente pode colocar o Brasil entre os 3 mais importantes na produção de biopoliol. Sim, creio que sim. Tá. Muito bom, acho que temos muitas oportunidades, né? Muitas. Acho que a pergunta que eu queria fazer para os dois é que, quando a gente... Acho que essa é a parte boa, e acho que é bom olhar para o setor de colchões também, de construção, é que quando a gente começa a olhar pela perspectiva de ter uma inovação de baixo carbono, que normalmente é orientada por um propósito ou por uma lei, né? Ou vem de dentro para fora, ou vem porque uma lei te cobra para fazer melhor. E a gente deve esperar muitas leis nos próximos anos, já que esse é um assunto importante para a humanidade. Quando a gente começa nesse movimento, é um movimento que não para, né? Assim, você olha para o banco, mas você mesma disse, a gente já está olhando para os outros componentes. Imagino que isso também, para vocês, é uma estrada meio sem fim, né? Porque há muita coisa para inovar. Eu entendo também a tua preocupação, como é que a gente substitui aço, né? Mineração é um problema, é um negócio que desgasta recursos naturais, que impacta negativamente, que é necessária, mas eu acho que o gênio humano é capaz de pensar em alternativas, né? Eu sempre acredito nisso, né? Então, um dia o homem querendo voar inventou avião, né? Mas começou com o desejo de voar. Sem ele, você não inventa o avião. Eu acho que eu queria que vocês explicassem um pouquinho, no conjunto das soluções que vocês estão estudando, trabalhando, onde está hoje o biopoliol e o que vocês entendem que o biopoliol pode ainda contribuir para outros itens, que não só o banco, que não só um determinado elemento do carro. A gente usa espuma em outras localidades naturalmente, né? Bancos, hoje um banco médio automotivo, ele deve ter aí em torno de uns, depende do tamanho do carro, especificações, mas vamos falar assim, 12 quilos de espuma. 12 quilos de espuma nos bancos, né? Depois um pouco mais nos apoios de cabeça e tal. Mas tem muito mais espuma no carro inteiro, muito mais do que a gente imagina. O Gerson sabe, né? Quando tem espuma para tudo que é lado lá, sabe mais do que eu, né? E a gente, como nós somos uma autopeça Tier 1, né, Tier 1, nós somos a primeira linha de contato com as montadoras e a gente acaba desenvolvendo muito dos componentes para as montadoras. Então, a gente, às vezes, pode influenciar em algumas outras áreas também do automóvel, né? Por exemplo, todos os tecidos, em geral, nos bancos, você precisa de uma espuma atrás, né? Não a espuma de conforto, mas para outras finalidades, você precisa lá de espuma também. Forrações de teto, isolamento para todo o veículo tem espuma. Então, assim, a quantidade de possibilidades de aplicação de poliol dentro do veículo é gigantesca. Nós, como Grupo Forvia, além de bancos, a gente também fornece painel de instrumentos e é uma tendência que vocês devem notar também, né, o famoso soft touch, né, que todo mundo fala agora dos carros, né, que é o painel espumadinho. Então, ali atrás do plástico, do tecido, do couro, tem espuma também. Então, a quantidade de possíveis aplicações é gigante. Muito bom. Maísa. Isso, eu acho que eu vou na mesma linha. Trazer esses desenvolvimentos de novos materiais, eu acho que faz com que
o desenvolvimento todo volte o seu olhar para isso. Então, assim, às vezes, alguém que trabalha, um projetista, um engenheiro de peça, ele trabalha muitos anos com aquele mesmo material, e aí ele olha o material do cara da peça do lado e fala assim, pô, mas por que na minha peça eu não posso fazer isso? Por que no material que eu uso eu não posso utilizar um meio de produzir desse jeito? Ou por que só eles estão usando economia circular, só eles estão fazendo o reverso aí do material e no meu não? Então, assim, eu acho que essas substituições de materiais, e é claro que toda a indústria, ela tenta ser muito conservadora no sentido de, pô, meu material está funcionando bem, eu quero manter ele aqui, eu não quero mudar. Mas, por outro lado, quando a gente começa a trazer, seja por propósito, seja por legislação, essas necessidades de mudança, a pessoa também não quer ficar para trás. A gente não vai manter uma especificação simplesmente porque ela já funciona. A gente vai se questionar disso, de onde mais eu posso substituir por um PU que vem de uma outra fonte. Então, eu acho que a gente tem muita possibilidade ainda para isso. Como eles já colocaram aqui, a gente tem muita aplicação, né, no veículo, e isso só tende a realmente a crescer e a acrescentar, seja em melhoria de desempenho, em redução de peso, em pegada de carbono. Acho que a gente tem aí um mundo ainda para explorar. Redução de peso é importante, né? Porque está muito ligado à eficiência energética também. Quanto mais pesa um carro, mais combustível ele usa, seja o combustível fóssil, ele perde a sua eficiência, mas também no de renovável, né? Porque hoje a discussão são os minerais que a gente põe na bateria, as baterias são grandes ainda, elas podem diminuir, o uso de material pode diminuir. Você vê que é um ciclo, né? É difícil pensar nessa conversa sem pensar sistemicamente, e talvez por isso, pelo fato de exigir um pensamento complexo, haja ainda tanta resistência ao olhar mais inovador, né? Para a gente, duas questões, uma para cada convidado. Se a gente olhar pela perspectiva do que seria hoje uma fronteira importante de inovação para tornarmos os carros, os automóveis, mais sustentáveis, o que vocês apontariam? Não estou nem dizendo que o desafio a gente vai resolver amanhã, não, tá? Mas o que seriam fronteiras importantes de inovação? Complexo, sim, complexo e difícil. Ou como diz meu chefe lá na Volkswagen, ele fala assim, olha, é fácil de você responder, não sei. Né? A resposta é não sei. Respondo facilmente, não sei, e assim, é o que a gente tenta fazer lá também, que é justamente isso, assim, levantar esses gargalos que a gente tem. E eu acho que o grande problema é que não existe uma resposta única, assim. A gente já viu que a gente vai ter muitos limites aí nessa descarbonização. E aí que está, eu acho que a grande, assim, o grande peso das montadoras como um todo, assim, que é justamente olhar para cada um desses gargalos, desses problemas de materiais e auxiliar, né, seja no olhar para eles ou seja realmente na solução. Então, assim, eu acho que cada material vai exigir da gente um olhar para entender o seu limite. E, agora, assim, resolver esse limite, a gente vai conseguir. Isso não tenho dúvida nenhuma. Vou dar um exemplo, assim. A gente precisa, com certeza, adotar apenas combustíveis que não tenham origem fóssil. E aí? Então, como que a gente vai resolver isso? Vai ser um decreto do governo? Vai ser uma conscientização da população? Mas esse não é um assunto pacificado, né? Exato. E aí é que entra mais essa complexidade. Uhum. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai achar uma solução inicial para os veículos leves e depois a gente pensa nos pesados, por exemplo, que aí a gente tenta comunizar a visão de uma com a outra.
é toda uma cadeia de pensamentos que a gente, de interesses e de crenças que a gente precisa colocar juntas no papel e entender como resolver. Então, eu acho que assim, realmente as fronteiras, os gargalos tecnológicos que a gente tem, a gente tem feito esses estudos para entender o que é para cada material que a gente trabalha, mas a solução é pesquisa e desenvolvimento. E essas parcerias, justamente, como a gente tem feito aqui. É justamente isso aqui que vai permitir que a gente vença cada uma dos problemas que a gente identifique dentro da cadeia. Acho importante, vocês têm, certamente vocês vão adotar o IRFS 2, né? Porque, na verdade, como uma empresa de capital aberto, global, com muitos riscos relacionados às mudanças do clima, né? Então, acho que vem aí um bocado de desafio para vocês, né? Imagino que a tua área vai ter trabalho nos próximos 20 anos, né? Exatamente. E aí, meu amigo? Te passei uma encrenca, né? Bem grande. Bem grande. Mas, assim, eu acho que os desafios, né, da inovação nessa área, né, de circularidade, tem a questão técnica, né, realmente da solução técnica, que a Purcon está muito bem encaminhada nesse aspecto. Tem o segundo, depois da técnica, a infraestrutura, né, para fazer isso acontecer. Vocês também têm alguns exemplos ali, né, faz mover infraestrutura, chega até lá no catador, né, tem uma infraestrutura toda que tem que alimentar, né, o sistema. E aí eu vou colocar o terceiro aqui, que eu acho que para o automotivo ele é quase que sempre um ponto muito duro, que é o custo, né? É um setor altamente competitivo e cada vez pior, né? A gente está sendo agora, né? Vamos ter que mostrar que somos competitivos com os chineses também. Então, assim, a gente está com um desafio agora, o cubo, né, de custo, né? Então, assim, na parte de custo, eu vejo realmente onde a gente vai precisar trabalhar. E aí eu até queria dar um exemplo de um caso de sucesso paralelo dessa nossa divisão de materiais, como a gente está abordando essa questão, porque é uma barreira em qualquer lugar, né? Quando você vai vir com inovação, puxa, mas né, não posso pagar mais, né? A gente acabou de discutir aqui, né, o caso dos colchões, aí os R$100. Então, assim, quando a Faurecia fez lá esse propósito, ele colocou 3 pilares muito bacanas lá nesse propósito, que é use less, use menos, use better, use melhor, e use longer, use por mais tempo. Então, toda a nossa estratégia que a gente faz de desenvolvimento de produto é baseado nisso aí. Então, toda a nossa pesquisa de produto, a gente tenta ou menos, mais leve, ou, né, usar de uma maneira mais smart, ou tentar fazer durar mais. E isso dá resultado quando você pensa assim, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui paralelo de um termoplástico que a gente desenvolveu, que é da linha de sustentáveis e tal. E o que a gente fez para que ele não ficasse mais caro? A gente trabalhou nesse tripé e a gente, por exemplo, com esse plástico, ao mesmo tempo que a gente desenvolveu a sustentabilidade, ao mesmo tempo a gente trabalhou a parte de como que eu posso usar melhor esse plástico. E aí a gente conseguiu, por exemplo, reduzir peças de plástico de 2 milímetros com esse plástico, foi para 1,5. Então, compensei aqui alguma coisa que eu tenho que colocar de sustentável com eficiência geral aqui, reduzindo a quantidade de plástico. Sim. Então, esse é um exemplo que eu queria trazer aqui, de colocar sempre o tripé, né? Ou seja, não trabalhar só numa parte, tentar pensar no todo, porque daí a gente, em teoria, consegue uma solução mais eficiente. Muito bom esse exemplo, muito interessante. Eu queria passar para o Pepe finalizar. O Pepe sempre tem um olhar mais estratégico, né, Pepe? Você nunca olha só para a solução técnica, mas olha para a solução técnica numa cadeia de valor, numa cadeia de fornecimento. Queria que você tentasse projetar um pouquinho do que você está vendo para esse setor, do ponto de vista do uso cada vez maior de polióis, biocirculares, de alto desempenho. A gente tem uma visão alquimista, como o Gerson falou, de visão de futuro e que se torna uma realidade.
E, pegando o gancho da sua pergunta, sim, eu acho que o Brasil pode ser líder nisso, porque ele é líder em energia limpa, líder em biomassa, líder em combustíveis renováveis. São programas que o nosso país gerou valor para toda essa indústria, inclusive. Claro. Eu acho que a gente agrega pouco valor tecnológico em transformar a biomassa em energia e não transformar em polímero. O desafio do poliuretano, que ele é um termofixo, é um polímero termofixo. Os carros leves que consomem menos combustível, que usam menos espessura para entregar mais performance, esses carros usam mais polímero, menos metal. Esses polímeros sendo verdes tornam os carros mais eficientes, mais competitivos. E aqui nós temos uma empresa brasileira, na terra da biomassa, que desenvolveu não só mas 70 polióis de fonte renovável para todas as aplicações de espuma de poliuretano que tem no automóvel, seja o volante, lateral de porta, teto, banco, dash, tapete, acústico, térmico, tudo que a gente tem, a filtro de ar, adesivo, cavity filling. Embarca-se, em média, 20 quilos de poliuretano num carro, onde os 12 quilos que o Leonardo mencionou é o maior volume do poliuretano dentro de um carro. Mais fácil de achar, mais complexo de reconstruir. E a gente começou por esse, reciclagem química do poliuretano. Biopoliol, dos 70 que nós temos, podemos fazer teto, podemos fazer carro, só que a gente precisa construir uma jornada para que esse carro seja desenhado, que hoje se chama ecodesign, como você falou, do berço ao túmulo, ou a responsabilidade estendida do produto, que se fala muito na Europa, que são os targets de iniciativa, como disse o Leonardo, baseado na ciência. Tem uma proposta regulatória, tem uma proposta ambiental, tem uma proposta de custo, mas o que eu digo é o seguinte, o planeta é um só para todo mundo. Essa conta vai chegar, depende da geração que vai pagar. Se você não quiser deixar para o seu neto, você começa a fazer a sua parte. Então, a nossa visão de sustentabilidade dessa contribuição partiu em 2009, nós começamos o nosso primeiro reator de reciclagem química. E por que começamos com a refrigeração e com a indústria automotiva? Porque o crescimento do poliuretano nessa indústria, que é um fantástico polímero, a reciclabilidade era o entrave. Um termofixo é a gente numa visão de aumentar o consumo per capita, tornar os carros mais leves e mais eficientes, trabalhamos na reciclabilidade e na origem de produtos não fósseis de fonte renovável. Baixamos o carbono na entrada, resolvemos o problema no final da vida. Entregamos aí, nos tornamos uns facilitadores de todo o ecossistema, de toda a cadeia de valor. Então, através da química, que foi o catalisador disso, a gente tem o prazer de estar com a Gazin, com a Ortobon, agora com a Volkswagen, com a Forvia, que são multinacionais, com uma visão global desse ecossistema, mas não porque nós somos simplesmente atores fornecedor. A circularidade, a beleza é a colaboração. É uma visão holística que a gente teve coragem de fazer. Em alguns momentos sem dinheiro, mas com muita vontade. Hoje a gente colhe o fruto de tudo isso. Muito bom, voltamos aí à metáfora do frescobol, né? Colaboração é base para a gente evoluir. Eu queria te agradecer, Pepe, Maísa, Leonardo, pedir uma salva de palmas.